Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Steph Flores e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês podem criar novas composições para lajes, para paredes, para elementos construtivos dentro do ArchiCAD. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos com paredes, mas para vocês pegarem a ideia de que pode ser utilizado tudo. Se você é novo no ArchiCAD ou ainda tem pouca experiência com combinação de canetas, com os conjuntos de canetas, uma dica é você sempre iniciar esse processo utilizando as canetas padrões do ArchiCAD, porque assim você consegue ver todas as canetas que estão disponíveis para você trabalhar, ok? Vamos lá. A gente vai começar a fazer uma operação de composição, vindo em opções, atributos do elemento e composições. É bem importante você lembrar que uma composição, assim como um material de construção, ele é um superatributo do ArchiCAD. Quando eu digo que ele é um superatributo, eu estou dizendo que ele tem atributos dentro dele, sejam linhas, sejam canetas, sejam tramas, ok? Então, vamos lá trabalhar com composições. Quando a gente abre aqui as composições, o que a gente pode ver? Pastinhas que separam esses elementos. É muito bom a gente ser organizado no ArchiCAD, assim a gente encontra os nossos elementos bem mais rápido. E aqui eu tenho algumas paredes, por exemplo. Parede que é rebocada as duas faces, com azulejo, paredes de fiada de 9, de 14, de 19. E bem, uma delas eu já deixei aqui para vocês com um errinho, que é essa daqui, que a gente vai trabalhar um pouquinho em cima para vocês verem como ela é feita. Eu sempre indico vocês começarem a fazer uma parede, uma combinação, uma composição, a partir de uma que vocês já tenham. Isso vai facilitar muito a vida de vocês. Então, por exemplo, essa daqui eu dupliquei a alvenaria de 19 rebocada mais azulejo, eu vim aqui em nova composição e pedi para duplicar, e só mudei o nome dela e segui o meu baile. A gente não pode fazer isso, pessoal. Por quê? Se eu mudo só o nome, se eu digo que ela é uma alvenaria de 14, né, uma alvenaria 140, rebocada com azulejo, eu não estou dando a informação correta para o ArchiCAD. Porque, por exemplo, aqui eu tenho a espessura dos meus elementos e eu estou mantendo uma espessura de 19. Então, quando eu colocar essa parede, ela vai ficar mais grossa do que deveria. Se eu estou dizendo que essa alvenaria ela tem um reboco de 14, eu preciso identificar esse reboco aqui. Então, essa coluninha é sempre falando sobre os nossos elementos, que são elementos, vamos dizer, elementos de espessura, ok? Sobre a espessura dos nossos materiais de construção. O que a gente pode ver aqui? Eu tenho canetas separadoras, essas separadoras são laterais. Ó. Eu acho que vocês conseguem ver se eu clicar aqui, que entre as tramas dos materiais de construção eu posso desabilitar algumas linhas. Isso pode ser útil se a gente tiver com muitas linhas sobrepostas, como esse finzinho aqui, ó. Ele acaba embolando muita coisa e não sendo tão útil assim. Então, por exemplo, entre a argamassa e o azulejo, eu poderia tirar essa linha, ok? Porque é um espaço muito pequeno para a nossa representação. Caso você queira, pode manter também, ok? Um outro fator é que a gente também tem aqui a linha de contorno do nosso material de construção. Então, vamos dizer que essa daqui é a linha entre esses elementos e eu tenho aqui a linha de contorno. Eu dei a dica para vocês de trabalharem com a caneta colorida, né, a caneta padrão do ArchiCAD, porque cada material de construção eu tenho um material com uma caneta. E aqui, pessoal, eu tenho que ter o cuidado de sempre visualizar quem é o material mais forte. Então, por exemplo, eu tenho o meu tijolo cerâmico, que ele é o elemento mais forte de toda essa equipe aqui. Então, as canetas que contornam esse elemento, elas têm que ser iguais, desculpa, a caneta do tijolo, certo? Então, essa caneta e essa caneta tem que ser a 148. Quando eu coloco o reboco, eu vou para uma caneta externa. Então, eu redireciono essa caneta para que ela seja a caneta 156, que é a caneta de reboco, ok? Quando eu venho para essa parte aqui
que eu tenho um azulejo, uma argamassa e um tijolo, eu vou ter que analisar. Por exemplo, entre o tijolo e a argamassa, o tijolo é mais forte, então prevalece a sua caneta de tijolo. Entre a argamassa e o azulejo é mais forte, então prevalece a caneta do azulejo, ok? Para que vocês entendam, essas duas linhas que a gente tem aqui, uma é de trama e outra é de linha de corte de materiais de construção, tá? Então, são dessas canetas aqui que a gente vai pegando. Sempre quando eu passo o mouse em cima, nessa parte superior, ele me fala para que serve essa caneta. Então, aqui eu estou usando a caneta de ladrilhos para piso e parede, linha de corte 144, se encaixa justamente para um azulejo, ok? Bem, eu não sei se vocês já utilizaram essa função, mas existe uma visualização do nosso modelo onde a gente pode ver elementos estruturais, elementos que mostram apenas o seu núcleo, elementos com um pouco de acabamento e com total revestimento. Eu vou mostrar esse filtro para vocês para ficar mais fácil essa interação. Vou dar um OK aqui. Vou colocar aqui uma nova, essa que a gente acabou de alterar. E vou colocar aqui um pilar revestido também, que eu acho que vai ficar bem bacana para vocês entenderem direitinho o que eu estou falando. Deixa eu pegar um pilar de perfil complexo aqui. Estrutura. Vejam só. Existe um filtro aqui onde a gente pode mostrar o modelo completo, sem acabamento. Então, vejam que sai o meu reboco, ok? Apenas o núcleo, então ficam só as minhas alvenarias. E apenas o núcleo dos elementos estruturais, ok? Então, eu posso fazer essa brincadeira onde eu tenho, até se eu tiver, por exemplo, um pilar simples. Vou colocar esse pilar aqui no meio e eu vou falar para ele que ele vai ser envolvido. Então, eu consigo ir mostrando cada fase dele. E isso a gente pode ver tanto em 3D quanto em 2D, tá? Não sei se vocês já conheciam esse filtro, é interessante mostrar. E como é que ele vai funcionar? Como é que ele sabe cada parte desse elemento? Quando a gente está fazendo uma composição, eu faço a tipologia do meu elemento. Eu digo se ele é núcleo, se ele é acabamento ou se ele é outro. Então, na hora que eu peço para tirar o acabamento, fica o outro e o núcleo. Na hora que eu peço apenas núcleo, é escondido o acabamento e o outro. E a última parte, que são os elementos estruturais, faz parte de uma classificação, ok? Onde eu digo que se o elemento é classificado em estrutural ou não. E aqui, ó, a gente pode ver isso, que ele tem uma função estrutural. E se eu selecionar as minhas paredes, lá na classificação e propriedade, não está definido ou não é estrutural. Ok? Então, por isso, elas não aparecem. Bem, ali então vocês viram a essência de como criar uma composição. Se vocês quiserem criar uma composição do zero, não tem problema. Vocês podem vir aqui em nova, uma nova composição, e criar uma composição do zero. É sempre muito relevante que vocês, ao criarem essa composição, vamos supor que seja um rodapé. Eu vou fazer um rodapé cerâmico. Então, eu vou utilizar ele como parede apenas, eu não vou usar como cobertura, membrana, né? Aqui eu vou ter duas camadas, eu vou ter uma camada que vai ser uma cerâmica, e eu vou ter uma outra camada que vai ser uma argamassa. É importante que vocês percebam que a minha caneta externa está na cerâmica, ok? Que a parte mais externa do meu elemento é o visto pela cerâmica. E a interna está na argamassa. E agora a gente vai pensar nas canetas, ó. Então, eu vou na cerâmica e procuro qual a caneta que se enquadra aqui. Então, seria a caneta
144, que é uma caneta de ladrilho, ok? A gente tem vidros, metais, tijolo, e aqui tem vários outros elementos, ok? Então, seria aquela caneta 144. Eu vou colocar ela em cima e eu vou trazer ela também para cá, porque ela é mais forte do que a argamassa, ok? E a argamassa, o que eu posso utilizar? Você pode usar uma caneta de reboco, ok? Então, eu posso procurar aqui qual que é a caneta de reboco. Deixa eu ir procurando, paredes, texto, opa. Ou você também pode usar uma colinha, né? Ir para uma de cima que você já conheça e pegar qual que é a caneta certinha. Aqui, ó, reboco, 156. E essa de fora também vai ser 156. As espessuras, bem, eu tenho 1 centímetro de argamassa e eu tenho uma cerâmica que é, por exemplo, de 1 centímetro também. Ou ela tem 1,4 centímetros, algo do tipo, ok? E a tipologia? A cerâmica é o acabamento e essa argamassa é o outro. Então, aqui eu não tenho núcleo, eu só tenho acabamento e outro, ok? Eu vou salvar esse rodapé e vou colocar aqui para vocês verem. Pedir para ele rotacionar. Rodapé cerâmico. Vou escolher a dimensão dele. Um rodapé de 15. Aqui eu consigo ver a separação dos dois. E se a gente estivesse trabalhando nos meus elementos, eu teria aqui o modelo completo. Eu estou achando que eu estou trabalhando com a face errada, ó. Eu estava com a face errada, né? Porque a minha cerâmica está aqui, ó. Então, vejam só. Sem acabamento, aí vai aparecer só o reboco, que ele tá como outros. Apenas o núcleo da minha parede, apenas o núcleo dos meus elementos estruturais. Bem, então aqui a gente teve a apresentação tanto desse filtro quanto das nossas composições, como elas podem ser feitas. Eu espero que vocês tenham gostado, deem curtir nesse vídeo e eu vejo vocês no próximo.